Olá, meus queridos inscritos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão preparados para mais um caso policial? Hoje eu vou trazer um caso que repercutiu o Brasil inteiro, e não só o Brasil, como o mundo. Então, se vocês não me conhecem, o meu nome é Francine Garcia, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se vocês são inscritos, ative o sino de notificações. Eu peço em todos os vídeos para vocês estarem seguindo as minhas redes sociais, pois é muito importante. Então tá aqui na tela, por favor, sigam. Vamos lá, bora. E vamos começar mais um caso de hoje. Hoje eu resolvi trazer para vocês o caso da família Pesseguini, que refere-se a uma chacina ocorrida no dia 5 de agosto de 2013, em que 5 membros da família Bove Pesseguini foram mortos. Eu vou estar falando agora para vocês como aconteceu isso, do meio que fechou o caso. Depois eu vou começar a falar outras coisas que estão fazendo as pessoas pensarem de uma outra forma. Então o caso era o seguinte: o nosso Marcelo Pesseguini, que foi o autor de todos os crimes que aconteceram aqui, foi constatado que ele era culpado de todos os crimes. E o que aconteceu? Na noite do dia 5 de agosto de 2013, ele assassinou seu pai, sua mãe, sua avó e sua tia-avó. Seu pai se chamava Luiz Marcelo Pesseguini, ele tinha 40 anos. Sua mãe se chamava Andréia Regina Bove Pesseguini, ela tinha 35. A mãe da Andréia, que era sua avó, se chamava Benedita Oliveira Bovo, com 65 anos. E a irmã dela chamava Bernadette de Oliveira, que tinha 55 anos. E o que aconteceu? Um a um ele foi matando, isso é o que foi a conclusão do caso. Um a um ele foi matando com tiros muito profissionais, e ele acabou matando um a um durante a noite. No dia seguinte, ele pega e ele sai e vai para a escola. Há sim imagens de câmeras onde mostram ele entrando num carro, e assim imagens de câmeras mostrando ele saindo da escola, indo em direção ao carro que a família dele tinha, e ele volta e ele pega carona com outro carro e ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele se suicida. Então essa é a história onde tudo aconteceu. Porém, há investigações, e as investigações às vezes não falam exatamente sobre isso. Os investigadores, eles descartaram a possibilidade do crime ter sido um ataque de criminosos, pois os policiais militares passou a considerar uma hipótese de tragédia familiar, onde o filho, Marcelo, teria atirado nos pais, na avó, na tia-avó e cometido suicídio após. Porém, o delegado Itagiba, ele chamou o coronel Wagner Dimas, que era comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, a depor. E Dimas diz que em entrevista à Rádio Bandeirantes que a cabo Andréia trabalhava no 18º Batalhão da Polícia Militar, e ela contribuiu para investigações que apontavam a ligação de policiais do batalhão com roubos de caixas eletrônicos. Dimas ainda disse que não acreditava na versão de que o Marcelo tinha sido o autor dessa chacina, mas ele ponderou que a mãe de Marcelo não vinha sendo ameaçada de morte, embora ele afirma que o depoimento dela não chegou a provocar a punição de nenhum dos policiais em que ela citou. No dia seguinte, ele voltou atrás e ele acabou se perdendo na entrevista, e ele recuou. E foi em depoimento à Corregedoria da Polícia Militar e ao DHPP. A Folha de São Paulo apurou que as declarações de Dimas irritaram o comando da corporação, já que batiam de frente com a investigação da Polícia Civil. Então a gente chega no laudo psiquiátrico sobre o perfil do Marcelo Pesseguini, onde foi feito um exame de insanidade mental póstumo retrospectivo, feito somente a partir de análises baseadas em depoimentos e entrevistas, e assinado pelo psiquiatra forense Guido Palomba, muito renomado por sinal. Indica que o estudante sofria de uma encefalopatia hipóxica, que seria a falta de oxigenação no cérebro, que o fez desenvolver um delírio encapsulado. O psiquiatra ele compara essa perda de noção da realidade vivida por Pesseguini com a de um personagem de um jogo. Esse jogo se chamava Assassin's Creed. Isso obviamente não explica como o menino teria desenvolvido uma habilidade para poder manusear a arma, uma coragem, uma força física, uma inteligência para poder cometer uma chacina com características de assassinos profissionais. Um parecer médico legal enviado em fevereiro de 2014 ao Tribunal de Justiça de São Paulo e Ministério Público de São Paulo aponta erros inaceitáveis nos laudos do Instituto de Criminalista e contesta a tese de que o adolescente matou a família e cometeu suicídio em seguida, como aponta a Polícia Civil.
O documento assinado pelo médico legista George Sanguinetti cita que havia marcas na mão e nos braços do menino que seriam lesões de defesa indicativas que a criança, antes de ser executada, tentou se defender. O parecer afirma também que, pela posição que o corpo de Marcelo foi encontrado, é improvável que ele tenha se matado. A polícia confirmou que uma testemunha-chave mentiu sobre um churrasco que teria acontecido na casa da família horas antes do crime. Ingressos de cinemas provaram que a família passou a tarde em um shopping center e não que tinha um churrasco. A Polícia Civil e o Ministério Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu então que o garoto foi o assassino. Porém, a Polícia Militar continua investigando o caso. No dia 15 de outubro de 2014, a Polícia Militar pediu ao órgão especial do Tribunal de Justiça uma cópia do relatório do inquérito policial que já tinha sido concluído, e a justificativa assinada pelo Major Laerte Fidelis diz que existe a necessidade de conclusão da sindicância que apura os fatos que levaram à morte do cabo Andréia. A sindicância tentava esclarecer as denúncias de corrupção feitas por ela, e o tenente-coronel Wagner Dimas, que não acreditava que o menino tinha matado a família, havia sido afastado, mas ele acabou voltando a comandar a sua unidade. Roseli Soglio, advogada da família, levanta 14 exemplos de que considerações justificariam a reabertura do caso, e agora eu vou citar ela aqui para vocês. Primeiro, teríamos uma testemunha que mente em depoimento. A principal testemunha do caso afirma que Marcelo Pesseguini sabia dirigir, atirar e diz que a família realizou um churrasco no dia dos assassinatos, mas ingressos de cinema comprovaram que eles passaram a tarde em um shopping center. Testemunha se contradiz. Segundo a advogada, essa mesma testemunha dá depoimentos contraditórios. Ora diz que viu a mochila de Marcelo, ora diz que não. Ele também afirma que depois nega que a porta da casa da família estava fechada. Avós paternos não foram ouvidos. Os pais do sargento da rota, Luiz Marcelo Pesseguini, que seriam Maria José e Luiz Carlos, não foram chamados para depor. E eles dizem ter certeza de que o garoto é inocente e que ele não sabia dirigir e muito menos atirar. Registro de ligações telefônicas foi adulterado. A principal testemunha diz ter encontrado os corpos por volta das 18 horas. Lá no laudo do Instituto de Criminalística, indica que os registros de ligações de telefone de Luiz Marcelo foram apagados e o aparelho só voltou a registrar telefonemas e mensagens por volta das 18h20, o que indica que alguém apagou a agenda. Segundo a advogada, várias pessoas ligaram para o Luiz Marcelo ao longo do dia, mas isso não foi investigado. O parecer psiquiátrico encomendado a profissional externo. A advogada questiona a decisão do DHPP de solicitar que o psiquiatra Guido Palomba emitisse um parecer sobre a condição mental de Marcelo, uma vez que o IML possui psiquiatras forenses. Ela diz que houve uma usurpação de função pública, crime previsto no artigo 322 do Código Penal, já que era necessária a negativa dos órgãos oficiais do Estado para poder pensar em convidar um profissional para realizar um parecer técnico. Laudo psiquiátrico construído sem informações dadas por familiares. A advogada diz que o psiquiatra não ouviu os familiares da vítima, não teve acesso ao prontuário médico do examinado e utilizou apenas as peças do inquérito fornecidas pelo advogado. Depoimentos da médica do garoto foram desconsiderados. A advogada afirma que não foi levada em consideração as declarações da médica de Marcelo, que acompanhou ele desde quando descobriu sua doença com meses de vida. A profissional de saúde afirma fervorosamente que ele não era portador de uma doença mental ou desvio de comportamento. Imagens que não foram periciadas. As imagens registradas por câmera de segurança foram anexadas ao processo somente após o relatório final do delegado e não passaram por perícia. Dentre elas, há um vídeo que mostra um vulto saindo do carro que supostamente era dirigido por Marcelo Pesseguini. Página do Facebook. Uma página no Facebook, em homenagem ao pai do Marcelo, foi criada antes do horário em que os corpos foram descobertos. Foi atribuída a um garoto de 15 anos que diz ter feito a publicação em outro nome. A polícia acatou justificativa. A advogada questiona por que a investigação não tentou comprovar o fato com a rede social. O mistério sobre celulares de pai e filho.
A defesa afirma que a polícia não pediu à operadora de celulares o rastreamento dos telefonemas de Marcelo e da testemunha do churrasco no dia 4 de agosto, com base nas torres de estação de rádio. Na investigação do assassinato da advogada Mércia Nakashima, o ex-policial Misael Bispo, agora condenado pela justiça, ele só foi condenado por conta que a ligação colocou ele na cena do crime. Afastamento de comandante da PM. A advogada questiona o afastamento por problemas de saúde do comandante do 18º Batalhão, Wagner Dias, logo após dar declarações à imprensa de que o cabo da PM Andréia Pesseguini, mãe de Marcelo, teria denunciado policiais envolvidos em roubos de caixas eletrônicos. O local do crime foi invalidado. A advogada questiona as declarações do ADHPP de que o local do crime fora preservado, mas os laudos necrópsicos apontam que a casa dos Pesseguini foi invadida por dezenas de pessoas, inclusive policiais. Lesões na mão de Marcelo. Marcelo apresentava lesões de defesa na mão que não foram analisadas. Além disso, o perito assinala manchas de sangue com características, como se tivesse gotas projetadas com alta velocidade na face interna da mão do garoto. Não há possibilidade disso acontecer quando se está empunhando uma arma, argumenta o advogado. Laudo põe em dúvida quem apertou o gatilho. Em laudo complementar, o perito relata do laudo do local afirma que, diferentemente de que consta no laudo inicial, o dedo do Marcelo não se encontrava no gatilho da arma. Muitas perguntas que não foram respondidas até hoje. O médico legista e professor da Universidade Federal de Alagoas, Jorge Sanguinetti, que ficou conhecido por refazer o laudo das mortes do casal Paulo César Faria e Suzana Marcolino e apontar que eles foram assassinados em 96, afirmou em revista ao UOL que o filho do casal de policiais militares também foi assassinado, junto com os pais. Ao analisar as fotos do local em que os corpos de Marcelo e dos pais foram encontrados, Sanguinetti afirma que a posição do adolescente não é compatível com a de um suicídio, e sim a de um assassinato. A posição em que o corpo do menino caiu, com a mão direita em cima do lado esquerdo da cabeça e o braço esquerdo dobrado para trás, com a palma da mão esquerda aberta para cima, não é compatível com a posição de um suicida, e sim de uma pessoa que foi assassinada, diz o médico legista. A configuração dos braços e o jeito como o corpo caiu não são encontrados em casos de suicídio. Ele não foi o autor do tiro, com certeza. E outros detalhes ainda chamam a atenção, e o menino toca levemente na arma, enquanto nos suicídios a arma fica fixa na mão. Além disso, a mão esquerda apresenta uma ferida recente no pulso que não foi explicada. Na palma da mão, há evidências de que ele antepôs alguma defesa, de que tentou uma reação. Não tenho dúvida, aí é o nosso médico legista que fala que ele não tem dúvida que a cena do crime foi montada, que ela não é natural, que houve manuseio dos corpos. Ele tem mais de 40 anos de medicina legal e ele afirma com firmeza que não foi o menino quem atirou. Se não tivesse tanta certeza, ele não afirmaria isso. Ele fez várias simulações, o Jorge Sanguinetti fez várias simulações do fato e em nenhuma hipótese o corpo fica do jeito que ficou. A posição da mãe é de uma pessoa que estava em submissão em uma execução. Ela ficou 85% do peso do corpo dela fora do colchão, ajoelhada. E em todas as mortes os tiros foram de profissionais. O menino não seria capaz daquilo nem se ele soubesse atirar. Além dessas evidências, o próprio padrão do crime seria muito atípico, segundo escreveu um psiquiatra forense da USP. Então ele fala que o autor raramente comete suicídio e geralmente quem faz isso seria o pai e não o filho. E é muito estranho já aí. Em uma reportagem da Band, de julho de 2014, informa que centenas de horas de gravação que nunca chegaram nas mãos da perícia podem provocar a reabertura do caso Pesseguini, dado como encerrado pela polícia. Uma sequência gravada de 1h15
do dia 5 de agosto mostra um carro prata que, segundo a polícia, era dirigido por Marcelinho. Logo depois da chacina, o motorista estava com as mãos em cima do volante e no banco de trás dá pra ver um vulto, e o veículo com os faróis apagados estaciona, depois pisca 4 vezes com a lanterna traseira, como se estivesse enviando um sinal para que aumentar o mistério. Cerca de 40 segundos depois, 2 carros escuros com películas protetoras nos vidros passaram em baixa velocidade. Ainda diz que dentro da bolsa do Marcelinho foi encontrada a arma do avô dele, uma faca e várias imagens de um assassinato que teve em Amityville há muito tempo atrás nos Estados Unidos, aonde um filho matou a família inteira. Isso aí eles disseram que estava tudo dentro da bolsa do Marcelo, mas muitas pessoas acreditam que não foi ele que matou, que foi um tipo de queima de arquivo, porque, sabe, é muito estranho. Os avós paternos do Marcelinho, eles entraram atrás de recursos, e os Estados Unidos também está investigando isso agora, e os Estados Unidos, eles chegaram na conclusão que todos os vídeos que estão sendo mostrados têm edição, inclusive o do shopping. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis para poder alcançar todo mundo. E é isso, galera. Quer deixar um tema? Quer que eu fale de algum caso? O comentário tá aqui, tá bom? Então é isso, galera. Ó, um grande beijo pra vocês, meus queridos, e até o próximo vídeo.